A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos que neste momento já estão nos acompanhando. Que Deus abençoe a todos de uma maneira poderosa na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mais uma vez estamos aqui, para que possamos estar compartilhando com os irmãos a palavra poderosa e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos ali da igreja ali da Vila Munhoz. Estamos aí transmitindo através do Instagram da igreja ali da Vila Munhoz, que mais uma vez estão nos dando essa oportunidade maravilhosa de falar do amor de Deus. Hoje nós temos um tema muito importante, para mim, um dos temas bíblicos assim de maior relevância para a igreja, Até foi me pedido uma sugestão de um tema, e eu tinha esse em mente mas aí me deram uma sugestão, de falar, fomos salvos pela graça, mas não foi de graça. Tema muito sugestivo, muito mesmo. Salvos pela graça, sim, mas não foi de graça. Nós vamos falar um pouco, deste tema valioso, importantíssimo para nós como servos do Senhor, como igreja. Eu creio que o Senhor estará falando conosco de uma maneira poderosa. Amém? Creio que o Senhor estará falando conosco. Já tem muitos irmãos entrando aí, já estão conosco aí, Helenilson, Noelísio, e o Senhor, eu creio que estará realizando grandes obras aí em nossas vidas. Amém? Creio que o Senhor estará falando conosco de uma maneira maravilhosa. Amém? Eu vou deixar algumas questões claras depois do texto que nós iremos ler, E preciso fazer algumas pontuações importantes, e depois nós já estaremos entrando no corpo do texto, no corpo da mensagem. Amém? Louvado seja Deus, já tem muitos irmãos conosco aí, Muitos irmãos já estão entrando aí, já estão aí conosco, que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Telcena também entrou. Louvado seja o nome do Senhor. Jéssica também, irmã Jéssica já está conosco também. Os irmãos estão aí já atentos aí, Nossa Mariane. Louvado seja Deus, o Senhor é bom, Já tem muitos irmãos conosco aí. Louvado seja Deus. Newton também entrou agora. E eu creio que o Senhor estará realizando uma grande obra através da sua palavra. Amém? Através da sua palavra. Louvado seja Deus. Eu já vou ler o texto que será nosso texto base, Será nosso texto base, para que possamos então estar aí já decorrendo sobre o tema, Eu quero ler a carta de Paulo aos Colossenses, a epístola de Paulo aos Colossenses. Eu quero ler a epístola de Paulo aos Colossenses. Eu quero ler no capítulo 2, no verso 14, somente esse verso, Capítulo 2 e verso 14 de Colossenses, que diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós
encravando-a na cruz. Esse texto é muito maravilhoso, porque ele resume, né? Paulo vai falar sim sobre a salvação, ele vai explicar muitas coisas aqui, mas nesse verso 14, ele resume, ele faz como que um resumo, ele faz de forma bem sucinta mesmo, o tema geral acerca da nossa salvação. O tema geral acerca da nossa salvação. Ele vai falar que nós tínhamos uma dívida, porque ele diz, havendo riscado a cédula, que nos era contrária. Veja que o texto aqui de Colossenses 2:14 está deixando bem claro que havia uma dívida. Havia sim uma dívida a ser paga. Mas é interessante como Paulo está dizendo que esta cédula que nos era contrária, ou seja, essa dívida que nós tínhamos, né? Essa dívida que nós tínhamos, ele tirou ela. Cristo a tirou, Cristo a toma para si e crava ela na cruz. Paga ela na cruz. Isso que é interessante. Para esse tema, eu achei um versículo, esse versículo muito perfeito para esse tema. Salvos pela graça, mas não foi de graça. Fomos salvos pela graça, tínhamos uma dívida, certo? Tínhamos uma dívida, sim, que deveria ser paga, uma dívida que não teria como ser esquecida, como nós dizemos, né, aqui no nosso conhecimento acerca disso, né, acerca das questões financeiras, caducou, né, dentro da área financeira, né, uma dívida caducou porque passou muito tempo, então essa dívida acaba sendo perdoada pelo tempo, acaba sendo perdoada, né? Acaba sendo esquecida. Não. A dívida que nós tínhamos não teria como caducar, não teria como ser esquecida, ou ser apagada, ou perdoada pelo tempo. Por quê? Porque era uma dívida eterna. Era uma dívida eterna, que só teríamos condição de pagar, entre aspas, pagar que eu digo, né? Que só iria, vamos dizer assim, se findar com a nossa morte, pagar com a morte, porque o salário do pecado é a morte, essa dívida nossa é a morte, é o pecado. Então, pagaríamos com a nossa morte, certo? Aqui, nossa morte física e nossa morte eterna. Entende isso? Seria a única forma de nós pagarmos essa dívida. E não é que iríamos pagar, mas iríamos sofrer as consequências, na verdade, né? Mas para que fique de uma forma um pouco mais clara, a única forma de nós pagarmos essa dívida seria morrer, pagar com a nossa morte aqui, morte física, e pagar, e continuar pagando ela eternamente com a nossa condenação eterna, com a nossa ida para o inferno. Seria a única forma. Para que isso fique mais claro, vamos fazer uma retrospectiva. Deus cria todas as coisas. Vamos lá para Gênesis. Vamos para Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, houve luz, e o Senhor começou a fazer separação entre a luz e as trevas. O Senhor vai criando pelo poder da sua palavra, não é? Não foi o Big Bang, mas foi pelo poder da sua palavra. E agora chega o momento que diz Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus cria o homem do pó da terra,
da argila, Deus cria o homem, lhe dá o fôlego de vida, lhe dá vida espiritual, porque quando o texto ali diz que Deus sopra nas narinas de Adão e lhe faz alma vivente, ali a palavra no hebraico, ela dá um sentido de plural, né, de duplicidade. Então Deus não sopra apenas o fôlego de vida humana, de vida aqui terrena, não. Deus também lhe sopra o fôlego de vida espiritual. Por isso Adão tinha acesso a Deus, por isso Adão tinha aquela comunhão com Deus no jardim do Éden. Só que o que acontece? O homem peca. Deus lhe dá uma ordem, nós já conhecemos bem a história, mas nunca é demais relembrar a história do Éden. O homem peca. Adão e Eva pecam, transgridem contra o Senhor. E o pecado entra no mundo. Com a entrada do pecado no mundo, o homem perde a sua comunhão com Deus, o homem perde o seu direito de vida eterna, né? De forma que assim que Adão peca, Deus expulsa, Adão e Eva pecam, eles são expulsos do jardim do Éden. Deus imediatamente manda um anjo com a espada flamejante ir lá guardar o jardim. Por quê? Porque no jardim do Éden também estava a árvore da vida. Então, se eles pecam e comem da árvore da vida, iriam pecar, vão morrer eternamente, né? O pecado não ele ia acabar vivendo essa vida de pecado eterno. Então Deus tira, porque agora eles não teriam mais direito a isso. Mas Deus, no seu infinito amor, misericórdia, compaixão, já de imediato nos provê o quê? Ele nos provê a redenção. Gênesis 3,15. Porque da semente da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Pisará a tua cabeça. Não é? O Senhor falando para Satanás. Nós sabemos que ele estava falando de Cristo, já, claro, ele já estava falando de Jesus. Mas é interessante isso. É interessante, né? Que o Senhor, ele provê tudo isso, mas isso tudo dentro de um contexto, né? Tudo dentro de um período de tempo histórico. Ele vai prover tudo isso. Ele vai trabalhar tudo isso dentro de um contexto histórico, né? Deus vai se revelar a Abraão, ainda Abrão, conhecemos já a história, vai se revelar a Abrão, vai tirar Abrão da terra de Ur dos Caldeus, vai se revelar a ele como Deus Todo-Poderoso, vai então fazer a promessa, não é? Para que através dele venha a descendência do Messias. Nós sabemos disso, só para nós contextualizarmos, né? E agora começa a história da redenção. É interessante isso também para que nós venhamos entender que Deus nunca esteve fora da história da humanidade. Não. Nunca esteve fora da história da humanidade. Não, Deus sempre participou, Deus sempre esteve no controle, permitindo, claro, dentro do livre-arbítrio, permitindo sim que o homem viesse a ser agente também, né? Viesse a ser um agente também dessa história, sim, que Deus permite. Não que Deus esteve fora do controle, como nas grandes guerras, não, ali foi uma ação do homem. Nós vamos ver que houve sim durante a história da humanidade ação do homem, houve ação de Satanás, é claro. Satanás age também de uma forma terrível, mas isso não indica em momento algum que Deus perdeu o controle da humanidade, que Deus perdeu o controle da história, não. Tanto que no livro de Apocalipse nós vamos encontrar João fazendo referência 49 vezes de que o Senhor está sentado num trono, aleluias. Ou seja, ele não perdeu, ele nunca perdeu o controle, ele sempre esteve assentado no trono.
E o que acontece? Agora, a história da redenção vai... Só que Deus o que faz? Agora vem Moisés, né? Vem agora a dispensação da lei, vem Moisés. E Moisés agora, a Moisés é apresentado o que? É revelado os 10 mandamentos, é apresentado os 10 mandamentos. Para que serviam os 10 mandamentos? Não vou entrar aqui na questão das leis mosaicas, né? Das ordenanças mosaicas, não. Mas a questão dos 10 mandamentos. Questão dos 10 mandamentos. Quando falamos dos 10 mandamentos, mas para que servem esses 10 mandamentos? Os 10 mandamentos servem para nos mostrar os nossos pecados, certo? Para nos mostrar os nossos pecados. Tanto que quando nós vamos ainda, né? Ainda aqui para o texto de Colossenses, no capítulo 3, nós vamos encontrar o Paulo falando que a lei, ela nos serviu de aio. Aio seria condutor, seria ponte, né? Seria a mesma coisa que um condutor, uma ponte, alguém que nos leva a algum lugar. Quando a Bíblia fala, quando Paulo fala em Colossenses 3 aqui, que a lei nos serviu de aio, né? Ou seja, que a lei, ela nos leva a Cristo. Ela não pode nos salvar, é impotente para nos salvar, mas ela nos leva a Cristo. Por quê? Eu ouvi algo muito coerente, eu gostei demais do reverendo Augusto Nicodemos Lopes, já foi, era o chanceler da igreja da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É interessante o que ele falou. Ele falou, a lei não pode nos salvar de forma alguma, porque não podemos ser salvos pelas obras. Só que a lei nos conduz a Cristo. Cristo nos revela a sua graça, favor imerecido, que é o único que pode nos salvar. Só que essa graça, nos sendo revelada, nos levando a Cristo, fazendo com que nós venhamos ser alcançados mediante essa graça, lavados pelo sangue de Jesus, essa graça me manda de volta para a lei. Sabe para quê? Para que eu, na lei, possa encontrar o caminho da santificação. Interessante isso, né? A lei não pode me salvar, mas ela me encaminha a Cristo, que me revela a graça, e essa graça me manda de volta para a lei, mas para que eu seja aperfeiçoado em santidade. Entende? Quando ele falou isso, nossa, achei lindo isso, achei maravilhoso isso. Para que nós possamos ser aperfeiçoados em santidade, porque nós precisamos reconhecer que nós ainda erramos, nós ainda somos pecadores. Então, os mandamentos, os 10 mandamentos, eles vão continuar falando, você ainda erra, você ainda peca. Então você tem que tomar cuidado nisso, você tem que tomar cuidado naquilo. Entendeu? Agora, interessante, vamos lá. Quando Paulo diz que a cédula que nos era contrária, Cristo arriscou, Cristo anula ela na cruz. É interessante que nós não tínhamos condição alguma de sermos salvos por nós mesmos. Não tínhamos condição alguma para isso. Tanto que alguns vão agora, o que vai vir à mente de muitas pessoas, foi o que veio a minha também muitas vezes, e eu tive que entender isso. Irmão, então espera aí. E no Antigo Testamento, como que as pessoas eram salvas? Eram salvas pela lei? Como que essas pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Irmãos, entenda, a salvação sempre foi pela graça. Entende? A salvação sempre foi pela graça. Vocês querem um exemplo muito claro disso? Raabe. Lembra de Raabe? Eles rodearam as muralhas, durante 7 dias, no 7º dia rodear 7 vezes.
as muralhas. Só que ele havia mandado os espias, lembra? Os espias então se escondem na casa de quem? De Raabe. Por este motivo, ele fala, mas e agora? Eu vou morrer e como é que eu vou ficar? Eu vou ser destruída também. Fala, não, coloca essa corda aqui na sua janela e nós vamos saber que é você. Só que assim, como que a muralha ia cair? Ela poderia ser, ia morrer, vamos dizer, de qualquer forma. Mas não. A janela dela fica intacta. E ela é salva. Ela ali foi salva porque colocou uma corda na janela? Ela foi salva porque ela ajudou os espias? Ela foi salva porque Josué falou, ó, que não cai todos os muros, mas não cai aquela parte ali da casa de Raabe, não cai não, tá? Não. Quem derrubou a muralha? Desculpa, quem deu a ordem para entrar em Jericó foi Deus. Quem derrubou a muralha? Foi Deus. Quem não permitiu que a casa dela caísse, que ela fosse destruída, foi Deus. Porque ela creu, ela acreditou que no Deus daqueles dois espias. Não, eu acredito que Deus é com vocês. Ela acreditou no Deus dos espias. Ela confiou ainda, foi pela fé. Por que ela foi salva? Por que ela foi salva? Ela foi salva pela fé. Entendeu? Ela foi salva pela fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não é que a fé me salva, a fé me leva à graça. E a graça, sou salvo pela graça, mas eu preciso da fé para ser levado a esta graça. Por que ela foi salva? Porque ela teve fé. Ela teve fé. Entendeu? Porque ela teve fé. Não foi, então, desde o Antigo Testamento, a salvação é pela graça. Sempre foi. Ainda mais se nós formos olhar que o povo vivia pecando, o povo vivia transgredindo, o povo vivia errando, se desviando dos caminhos do Senhor, transgredindo, se dobrando diante de outros deuses. Agora você imagina, se fosse salvo por obras, nunca ninguém teria condição de ser salvo. Entende isso? Nunca. Nunca teríamos um mínimo de condição de ser salvos. Sempre foi pela graça a salvação. Sempre. Só que essa salvação, ela precisava ser evidenciada. Entende o que eu estou falando? Essa salvação, ela precisava ser evidenciada. Deus já havia provido essa salvação na eternidade. Quando ele diz em Gênesis 3,15, e da semente da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, Deus ali já tinha um plano da salvação completo. Entende? O texto de Apocalipse 13:8 nos diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nossa salvação já havia sido provida. Ela precisava ser evidenciada em Cristo, por meio do sacrifício de Cristo. Entende? Para você ver mais uma vez que Deus nunca esteve fora do controle, que Deus nunca perdeu o controle da situação. Por isso eu já escutei, eu até entendo que foi de uma forma, muitas das vezes de uma forma simples, sem maldade, eu sei disso. Pessoas falando, porque Jesus, ele teve que pagar para o diabo, ele foi lá e negociou com Satanás, negociou com o diabo, não foi isso. Jesus não negociou a nossa salvação com o diabo, não, porque a nossa condenação, por causa dos nossos pecados, era por causa da justiça de Deus, não por causa de algo do diabo, não, mas por causa da justiça de Deus. Por causa da justiça de Deus.
A única questão do diabo aí é que por agora nós estarmos longe de Deus, perdermos a presença de Deus por causa do pecado, então ficamos vulneráveis a Satanás, ficamos entregues à mercê do diabo, para ele fazer o que quisesse com a nossa vida, quer dizer, como bagunçar com a nossa vida, certo? Oprimir, fazer com que a maldade que já há no ser humano por causa do pecado viesse ser maior, viesse ser aperfeiçoada, aí sim. Mas essa dívida não era com Satanás. Não, essa dívida não era com Satanás. Essa dívida é com Deus. Entende isso? Essa dívida era com Deus. Estamos ainda no verso... Meu Deus, ainda estamos no verso 14 de Colossenses 2 ainda. Eu já estava querendo passar para outro verso, mas ainda não dá, ainda estamos nele. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças. A cédula que nos era contrária, que era contra nós, nas suas ordenanças. Paulo está falando aqui, nas próprias ordenanças de quem? De Deus. De Deus. Entende isso? A nossa dívida não era com o diabo, a nossa dívida era com Deus. Era com Deus. Nós, o pecado, nós somos os pecadores. Quem é santo? Quem é santo? Deus. Então, com quem está o contraste de pecado e santidade? Nosso com Deus. Então, a nossa dívida era com Deus. Entende? Não com o diabo. Só que aí o caso fica mais sério, porque Deus é santo e não pode ver e nem contemplar a maldade ou o mal. Deus é santo em extremo. Ele se assenta do trono da sua santidade. E agora, para que pudéssemos chegar na presença de Deus, teríamos agora que ser justos, ser santificados, justificados. Como fazer isso se nós não temos condição alguma disso? Sim, não temos a mínima condição. É agora que vem quem? Cristo. Foi pela graça, mas não foi de graça. Agora vem Cristo. Por quê? Vou ler um verso aqui, interessante, que nós conhecemos muito bem, né? Que nós conhecemos muito bem, que diz que Romanos, olha o que Romanos fala. Romanos capítulo 5, verso 6. Olha o que fala. Desculpa, Romanos capítulo 6, verso 13. Nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus por instrumentos de justiça. O que Paulo está falando? Paulo, em Romanos 6, ele vai falar sobre o processo da santificação da nossa vida. Ele vai falar do novo nascimento, que agora, por causa da graça, não temos como permanecer no pecado. Fomos batizados em Jesus Cristo, na sua morte. Paulo vai falar sobre essa nova vida em Cristo. Só que Paulo está falando aqui que agora nós vamos apresentar nossos membros como instrumento de justiça. Por quê? Por que Paulo está falando isso? Porque nós fomos justificados. Doutrina da justificação pela fé. Não tem como falarmos de graça, falar de salvação, se não falarmos sobre a justificação pela fé, essa doutrina fundamental da fé cristã, que nós fomos justificados por Deus. Romanos capítulo 5, né? Romanos capítulo 5. É um verso interessantíssimo e nós precisamos conhecê-lo muito bem. Romanos capítulo 5, Paulo fala desta maneira, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Doutrina da justificação.
Justificado aqui, eu vou ser bem rápido, vou resumir bem, de uma forma bem rápida. Ser justificado é ser isento de culpa, mesmo sendo culpado. Não entendi. Calma. Ser justificado é ser isento da sua culpa, mesmo que você seja culpado. Somos culpados nos nossos pecados, certo? Sim. Só que por meio do sacrifício de Cristo e unicamente, exclusivamente pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pelas suas obras de justiça, nós somos perdoados, somos justificados, somos livres desta culpa, mesmo que somos culpados. Olha que amor, olha a profundidade desse amor. Somos sim culpados, mas somos inocentados pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Jesus, pela justiça de Cristo. Somos inocentados e somos justificados, somos apresentados como justos diante de Deus por meio de Cristo. Justificação pela fé. Isso é algo extraordinário. E outra, isso é permanente. Você foi justificado, você foi justificado. Entende isso? Você foi justificado diante do tribunal de Deus. Não tem, mas e se? Não tem mais o se não. Não, você foi justificado. Foi justificado de uma vez por todas. Interessante isso. E essa justificação nos reconcilia com Deus. E Paulo escreve aqui que nós temos paz. Essa paz aqui, ele está falando de comunhão, de liberdade. Ele está falando, podemos chegar-se a Deus livre, sem consciência de culpa. Isso é ser justificado, porque fomos justificados por Cristo, por meio do sacrifício de Cristo. Eu disse no começo que eu ia dar fazer uma explicação, né? Primeiro eu ia ter que esclarecer, fazer algumas pontuações, desculpa. Eu deixei o pessoal entrar mais aí para que eu pudesse falar, né? Eu ia falar bem no começo, mas aí alguns poderiam perder. Existe duas linhas de pensamentos. Quando nós falamos sobre a doutrina da graça, quando nós falamos sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação, um nome bem estranho, né? Soteriologia, mas é simplesmente a doutrina da salvação. Nós temos, de um lado, os arminianos e do outro lado nós temos os calvinistas. Eu acredito que muitos já escutaram falar sobre isso, já até leram, talvez até conheçam, né? Muito bem sobre isso. Mas para você também que talvez nem se atém muito a essas questões, né? Tem uma parte que acredita, que nem nós, que somos, né, pertencemos à igreja pentecostal Deus e Amor, e tem outras igrejas também, junto conosco, que são da linha arminiana, ou seja, podemos ser salvos, somos salvos pela graça? Sim, não há mérito nenhum em nós, não há condição nenhuma em nós para sermos salvos, somos salvos única e exclusivamente pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas podemos perder essa salvação, podemos cair da graça, né? Há um texto muito conhecido em Hebreus 6, vai falar sobre isso. Podemos sim cair da graça, podemos perder essa oportunidade, né, de salvação. Já vem a outra linha calvinista que afirma a doutrina da predestinação. Fomos predestinados à salvação, certo? Então, não é a questão de salvo, uma vez salvo, sempre salvos. Não confunda com isso. Não é isso. Quem é calvinista não prega salvos, uma vez, sempre salvo. Não. Mas eles pregam que a questão de ser, você foi salvo, foi alcançado, tem a predestinação, né, dentro da presciência de Deus, ou seja, Deus conhece todas as coisas, então
Você foi salvo, você já foi predestinado à salvação. Então você ouviu a mensagem do Evangelho de alguma forma, a mensagem do Evangelho te tocou, como você é já chamado e predestinado à salvação, então você se entregou a Cristo, então você aceitou essa mensagem do Evangelho e você então se entregou a Jesus e agora serve a Deus, certo? E que essa pessoa, independente se pode ser na idade, pode ser criança, pode ser na idade adulta, já na idoso ou em cima de uma cama, ele vai ser salvo porque ele está predestinado a isso, certo? E essa graça é irresistível, mas é irresistível no que diz respeito à questão daquele que vai ser salvo mesmo. Aquele que não está determinado à salvação, ou pré-determinado à salvação, ele pode resistir. Bem, já nós não cremos que a pessoa vai ser tocada, vai ter oportunidade, e ele poderá fazer sua escolha. Não entendo com isso que sou eu que escolho ser salvo ou se perder. Não, não é isso. Não é dessa maneira que nós cremos. Não. Mas que Deus mostra o seu amor. E que é pelo seu amor que nós somos atraídos. Pela simples, porém única, porém extraordinária história de que um dia Cristo Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, demonstrando o amor insubstituível, inigualável, imensurável de Deus por nós. Certo? Então existem as duas linhas de pensamento, é bom que nós tenhamos nós saibamos isso, E essas diferenças, não é? Não estou dizendo aqui que os calvinistas estão errados porque pensam assim, isso não existe. É complicado falar não existe. Por quê? Que essa doutrina não existe ou não é. Não, é complicado eu falar isso por quê? Porque quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos ver Pedro, nós vamos encontrar Paulo falando sobre predestinação. Certo? Só não consigo contextualizar da maneira que os calvinistas contextualizam, Então, isso não existe, é heresia. Não, eu não estou aqui para discutir isso, certo? Não estou aqui para falar sobre isso. Porque acredito que, porque isso não vai nos levar se quem é então, eles estão salvos, nós estamos perdidos, ou nós estamos salvos, eles perdidos, é só nós que vamos para o céu. Opa! Salvação é departamento de Deus e de Cristo. Isso aí é com Cristo, isso aí não é conosco. Porque nem a nós mesmos nós podemos salvar. Certo? Deus teve misericórdia de nós, fomos tocados, o Senhor criou situações em que nós tivemos que ir até Cristo. Tivemos que ir até Cristo. Eu vejo isso nos evangelhos, pessoas que tiveram que ir, por causa de uma situação, foram até Cristo, conhecer a sua graça e foram salvos. Então, é dessa forma que nós cremos. Só que, não isentando, assim também como os calvinistas também não negam, que a salvação é única e exclusivamente mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É pela graça, mas não foi de graça, foi pago um preço muito alto, para que essa graça nos fosse revelada, para que essa graça chegasse até nós, para que essa graça nos alcançasse. Foi um preço muito alto, foi pago um preço alto, o preço do sacrifício de um homem inocente, foi o preço do sacrifício de alguém, irmãos, que amou como ninguém nunca amou. E ele não fez isso obrigado, ele mesmo fala no Evangelho, eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Ele foi para a cruz, porque ele tinha que ir para a cruz. Ele foi para a cruz de livre, espontânea vontade, ou obedecendo à vontade do Pai. Quando ele ora no jardim Getsêmani, ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aleluia. Por isso Paulo diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz.
Ele morreu por mim, ele morreu por você. Porque mesmo que eu e você morrêssemos, não iríamos pagar a conta do pecado, do nosso pecado. Como eu já disse aqui, apenas relembrando, entre aspas nós iríamos pagar, né? Entre aspas, nós iríamos morrer, porque a consequência, o salário do pecado é a morte, então nós iríamos morrer, mas mesmo assim não iríamos pagar, porque nós iríamos sofrer eternamente as consequências desse pecado, dos nossos pecados. Ele nos livrou disso. Não há amor como o amor dele. Não há. Não há. E entender que tudo isso foi pela graça. Foi pela graça. Quando nós lemos aqui um verso interessantíssimo que nós temos, que nós conhecemos muito bem, né? Que é Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Salvação é unicamente pela graça, mediante nossa fé. Não é a fé que nos salva, é a graça, mas a fé nos conduz a essa graça. Sim. Lembra que todas as vezes que alguém ia a Cristo, e Cristo, né, alcançava algo do Senhor, e principalmente a salvação, o que Jesus falava? Filha ou filho, a tua fé te salvou. Por que Jesus falava a tua fé te salvou? Porque a tua fé te levou até mim, que sou o Salvador, que sou a graça manifesta. Sim, que sou a graça manifesta. Há um verso, Paulo escrevendo a Tito, né? Paulo escrevendo a Tito diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todo o mundo. Entende? Trazendo salvação a todo o mundo. Porque a graça de Deus se há manifestado. Interessante isso. Quando a Bíblia fala, irmãos, que a graça de Deus foi manifesta por meio de Cristo, era a única forma de sermos salvos. Não teria outra condição, não teria outro meio, não teria outra porta, não teria outro escape, se não fosse o sacrifício de Jesus. Jesus cumpriu em si a lei e os profetas, lembra? Lembra de Mateus 5? Não vim abolir a lei, não. Pelo contrário, eu vim cumprir a lei e os profetas. Por que Jesus veio cumprir a lei e os profetas? Veio cumprir os profetas como Redentor, como Salvador, como Messias. E veio cumprir a lei para que eu e você fôssemos justificados. Por meio das suas obras, pelo mérito das suas obras, nós fôssemos justificados. Entendeu? Então não há em nós, irmãos, isso precisa ficar muito claro, nunca houve e nunca haverá em nós condição alguma de alcançarmos salvação, por nada que fizermos ou deixarmos de fazer. Entendeu? Não há nada que possamos fazer para sermos salvos, nem o que possamos fazer ou deixarmos de fazer para sermos salvos. Salvação é pela graça. Só Cristo pode fazer isso. Só Cristo pode salvar. Só Ele. Só Ele pode salvar. Só que, como eu disse, vou relembrar aqui as palavras do reverendo Augusto Nicodemos Lopes. Somos salvos única e exclusivamente pela graça, pelo sacrifício salvífico, vicário, pelo sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Só que, interessante, que eu vou até Ele por causa da lei, que mostra meu pecado, mostra que eu sou pecador, mostra que eu sou corrompido, mostra minha natureza corrompida, pecaminosa e caída.
e faz com que eu entenda e reconheça que eu não tenho a condição, a mínima condição de ser salvo, de ser purificado, lavado por minhas obras, por minhas atitudes, por algo que eu faça, por uma boa obra que eu consiga fazer, porque o texto de Isaías é claro ao dizer que até nossos atos de justiça são como trapos da imundícia diante de um Deus tão santo, porque a justiça de Deus é perfeita. Então o que acontece? Agora, a lei me mostra o quanto eu sou pecador, o quanto eu estou longe de Deus, o quanto eu tenho ferido a santidade de Deus, a justiça de Deus. Então ela me conduz, o que pela fé, ela me leva a Cristo, me leva à graça. A graça me mostra agora Cristo, o Salvador, pendurado numa cruz, aleluias, pendurado numa cruz, sangrando, sofrendo, com cravo nos pés, com cravo nos punhos, com uma coroa de espinho, que fazia sua fronte sangrar, seu rosto desfigurado pelas bofetadas daqueles que haviam batido nele, suas costas rasgadas com aproximadamente 490 cortes nas suas costas, por motivo dos chicotes, por motivo dos açoites, os pedaços de osso, de chumbo que entraram na sua carne, que rasgaram, que sangraram, que machucaram. Ele está pendurado em uma cruz, ele está na cruz do meio, ele, irmãos, agora está ali, agora calado, como diz Isaías 53, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, ele calado diante da cruz. Ele agora, irmãos, está nos abrindo a oportunidade. O véu do templo precisa ser rasgado de alto a baixo, para que eu e você viéssemos ser perdoados, justificados, lavados, remidos pelo seu sangue. Aleluias. Não foi de graça, ele pagou o preço dos nossos pecados, ele pagou, ele cumpriu, ele pagou a exigência da justiça de Deus, que exigia que nós fôssemos justos, que nós fôssemos santos, que nós fôssemos retos. É a justiça dele que fez isso por nós, foi o sacrifício dele que fez isso por nós, porque nós não teríamos condição alguma. Agora essa graça, como disse o reverendo Augusto Nicodemos, ela nos leva de volta nos leva novamente para os mandamentos, para que nós agora, sendo alcançados, regenerados, justificados, lavados pelo sangue de Jesus, nós agora possamos viver e caminhar em uma vida de santidade, de aperfeiçoamento em santidade, em santificação. Entende isso? Não é porque eu fui salvo pela graça, também eu vivo de qualquer maneira. Não é isso. O Senhor Jesus, quando manda João escrever as cartas às igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, no livro do Apocalipse, ele cita 2 vezes pessoas que disseminavam uma doutrina que ele não aprovava, que era dos nicolaítas, lembra? Os nicolaítas pregavam que porque fomos salvos pela graça, então nós podemos fazer o que quiser com o nosso corpo, viver da maneira que bem entender, está tudo certo, porque é pela graça mesmo nós somos salvos, não tem como nós sermos salvos por obras, então o que nós fazemos não importa. Não é isso. A Bíblia não fala isso. Paulo, nós já citamos esse texto aqui, Romanos 6, Paulo diz: que faremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus ela seja maior na nossa vida? De modo algum. Porque todo quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De forma que a graça, olha esse texto de Romanos 6 é extraordinário. Porque a graça não nos deixa permanecer no pecado. Não deixa. Não deixa. Nós vamos encontrar outros versos extraordinários na primeira carta de João mesmo, na primeira carta de Pedro. Nós vamos encontrar versos extraordinários
que vão nos falar que aquele que é nascido de Deus, meu Deus do céu, não tem como, aquele que é nascido de Deus, ele não peca. Ou seja, ali não peca, o texto ali de aquele que é nascido de Deus não peca, na verdade é o sentido de que não permanece, ele não consegue permanecer no pecado. Não consegue. Para nós encerrarmos aqui, queria apresentar para vocês algumas questões muito importantes para que nós venhamos entender como que o Senhor age isso na nossa vida. Como que ele faz isso? Como que essa graça é operada em nossa vida? Como que essa graça acontece em nossa vida? Como que ela opera em nós? Eu quero que vocês acompanhem comigo. Primeiro, eu tenho certeza dessa graça, eu tenho certeza da vida eterna na minha vida, quando eu creio no nome do Filho de Deus. João capítulo 1, não é? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, habitou entre os homens. Aí João continua, quando chega no verso 12 ele diz, e a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Primeiro, eu creio no nome de Jesus Cristo, eu creio em Cristo como Salvador, como unigênito Filho de Deus perfeito que desceu à terra para oferecer o sacrifício vicário para a salvação da minha alma. Entendeu? Então eu creio no nome de Jesus como unigênito Filho de Deus. Segundo, temos certeza da vida eterna quando temos Cristo como Senhor da nossa vida e obedecemos os seus mandamentos. Temos Ele como Senhor, é Ele que manda na minha vida. Irmãos, entenda, Ele me salvou pela sua graça. Tudo é devido a Ele. Então nada mais lógico, digno do que eu agora obedecer. Obedecer sua palavra. Se vós me amais, não é João 14:15. Se vós me amais, guardareis os meus mandamentos. Amá-lo, guardando os seus mandamentos. Eu tenho certeza da vida eterna quando eu amo o Pai e o Filho e não o mundo. 1 João, 2,15, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Eu sei que eu tenho a vida eterna, que eu amo a Deus, eu amo a Cristo por esse amor, por esse sacrifício. Quando eu obedeço a sua palavra, eu não obedeço o mundo, eu não vivo segundo o curso desse mundo. Como eu disse aqui, como eu citei as palavras do reverendo Augusto Nicodemos, os mandamentos mostram meus pecados, me encaminham para Cristo, Cristo me apresenta a graça, sou salvo por ela, por meio dos méritos de Cristo, e essa graça me leva novamente para os mandamentos, para que eu possa viver agora uma vida santa, ou seja, vai me mostrar que eu tenho que ser separado do mundo, do pecado. Então eu tenho essa consciência. Paulo diz, vós tem, não é? Em 1 Coríntios ele escreve que vós tendes a mente de Cristo. Eu tenho agora essa consciência, fui transformado. Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entende isso? Agora eu entendo isso. Minha mente foi clareada. A venda que Satanás havia colocado dos meus olhos, como Paulo escreve que Satanás cegou o entendimento da humanidade para que não vejam a luz do evangelho, essa venda que Satanás coloca, ela é arrancada. Então agora eu entendo, então agora eu vejo. E eu entendo isso. Salvação não é só sentida, salvação também é entendida. Ok? Salvação não é só sentida, salvação também é entendida. Ok? Salvação é entendida. Então, eu entendo agora, eu reconheço isso no meu coração e eu compreendo com a minha mente, certo? Então, eu não vivo mais, eu não ando mais segundo o curso desse mundo, eu não vivo mais segundo o curso desse mundo. Nós vamos encontrar vários versos no Novo Testamento para que nós venhamos ser separados das coisas deste mundo. Vários, se eu fosse citar aqui, é longe, Então, e essa separação em tudo. 1 Tessalonicenses 5:23
E o mesmo Deus de paz santifique vocês em tudo, porque a ação da santificação da nossa vida vem da parte de Deus, vem da parte do Espírito Santo, do sangue de Jesus, da palavra, né? Então, é uma ação de Deus em nós. Não é que eu sou santo porque eu... Não, até isso também tem algumas pessoas que pensam, né, que ele é santo porque ele faz isso ou deixa de fazer aquilo. Não, a ação da santificação na nossa vida vem de Deus. Paulo diz, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Não sou eu que me torno santo. Eu me tornei santo. Não. Eu vou obedecer a Deus e obedecendo seus estatutos, ele vai trabalhando na minha vida e vai me santificando, vai me purificando. E agora, nós temos também aqui, temos certeza da vida eterna quando habitualmente, continuamente praticamos a justiça. Por quê? 1 João 2,29, é interessante esse verso de 1 João 2,29, que diz assim, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele, nasceu de novo. Regeneração, graça, salvação. Temos certeza da vida eterna quando amamos os nossos irmãos. 1 João 3,14, meu Deus do céu, olha. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Que morte é essa? Os pecados, estamos mortos. Paulo diz que Deus mostra o seu grande amor, tendo Cristo morrido por nós, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Enquanto o pecado reinava na nossa vida, estávamos mortos. Ele está falando que está morto ainda, ou seja, está ainda nos seus pecados. Então ele ainda não foi alcançado pela graça de Deus, ele não foi salvo se ele não ama o seu irmão, se ele não ama o seu próximo. A Bíblia é algo extraordinário, né? A Bíblia é algo extraordinário. Então agora, entenda isso. Entenda isso. Um dos grandes sinais de que eu fui regenerado, fui alcançado por essa graça, é que eu amo o meu próximo, eu amo o meu irmão. Então, se eu amo, eu não vou tentar prejudicá-lo, eu não vou tentar defamá-lo. Então, se eu amo, eu não vou ficar aceitando afronta contra a vida dele ou contra a vida dela. Eu não vou levantar calúnia contra ele, calúnia contra ela. Eu não vou retribuir o mal com o mal. Porque eu amo, eu fui regenerado. Pense nisso. Não dá para falar sobre tudo, né? Já vamos encerrar. Mas tenho certeza da vida eterna. Quando eu tenho um anelo, eu tenho uma esperança, um desejo muito grande pela volta de Cristo Jesus. Eu anseio, eu espero, eu aguardo, eu tenho essa esperança de que eu vou ser arrebatado. De que ele voltará nas nuvens, e ele virá e nos chamará, ele descerá com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que estão dormindo em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, se estivermos vivos neste momento, seremos juntamente arrebatados, encontraremos o Senhor nos ares. Aleluias! Essa é a esperança do salvo, daquele que foi verdadeiramente salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, entendeu e reconheceu o sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Entenda isso e creia nisso. Creia nisso. Eu entendo, irmãos, que a palavra de Deus é algo extraordinário, é o nosso alimento diário. E eu quero que você entenda isso. Foi pela graça, mas não foi de graça. Ele pagou um alto preço por vós. Porque fostes, olha o que Paulo escreve aos Coríntios, porque fostes comprados por bom preço, então glorificai a Deus nos vossos membros, nos vossos sentidos. Fostes comprados por bom preço, ele pagou o preço dos nossos pecados, ele pagou o preço dos nossos pecados. Louvemos a ele e dediquemos a ele nossa vida, nosso amor sincero, porque foi por causa dele, unicamente por causa dele.
Amém? Que Deus abençoe a todos, abençoe os irmãos da Vila Munhoz, todos os irmãos que estão conosco, tem uns aqui que eu nem conheço, mas que Deus te abençoe por você.